Mateus, capítulo 24, versículo 42, nos diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Esse versículo, ele nos está cobrando uma certa atenção nossa para com relação à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que dentro das igrejas há muitas pessoas desatentas, há muitas pessoas que não estão entendendo que o Senhor Jesus vai voltar, ou estão passando por desapercebido, como a palavra fala no versículo 43, que se o pai de família soubesse que hora que viria o ladrão, ele iria vigiar para que o ladrão não arrombasse a casa dele. E quando a gente vai para o versículo 44, a Bíblia fala que nós devemos ficar apercebido, porque a hora vem em que vós não cuidais, então o Filho do Homem virá. E aí nós percebemos que tem tantas pessoas preocupadas com o Covid, preocupadas com pragas, preocupadas com coisas que estão acontecendo no mundo. Mas as pessoas estão preocupadas com medo da doença, com medo das pragas chegar até a casa dele, até a família dele. E muitas vezes a pessoa não está preocupada realmente com fazer um conserto com Deus, realmente com a volta de Jesus. Mas eu queria dizer para você, se você quer morar na glória, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ficar atento e prestar atenção nos sinais dos últimos tempos que nós estamos vivendo. Mas não adianta você prestar atenção se você não arrepender dos seus pecados. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é arrepender dos seus pecados, porque não adianta você estar atento à pandemia, atento à praga, atento às queimadas, atento a isso ou aquilo, se você não arrepender dos vossos pecados. E a palavra de Deus nos diz no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14: por essa razão, pois, amado, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, sem mancha, sem pecado, sem impureza, sem sujeira, vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Para nós morarmos na glória, nós precisamos saber que nós precisamos abandonar todo e qualquer tipo de pecado. Mas nós também precisamos compreender que nós precisamos ter esperança no nosso Senhor. Porque quantas pessoas já perderam a esperança? Quantas pessoas congregavam com nós e hoje já não estão mais? Quantas pessoas abandonaram o Senhor, abandonaram a igreja, abandonaram a fé? Quantas pessoas desistiram do que era certo e procuraram o que era errado? Por que isso? Porque eles perderam a esperança. Mas no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 8, nos diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ser sóbrio, ser atento, ser vigilante, fique esperto, mantenha a esperança. A esperança muda toda a nossa história e não adianta a gente querer ir contra. Jesus vai buscar a igreja dele, mas vai buscar uma igreja arrependida, uma igreja que mantém a sua esperança viva. Nós não podemos perder a nossa esperança mediante aos caos que está acontecendo na humanidade. E aí nós podemos compreender também que como servos de Deus, nós precisamos apressar o dia de Deus. Como que eu apresso o dia do Senhor Jesus? Como eu apresso a volta do Senhor Jesus? Eu apresso me santificando, eu apresso me purificando, eu apresso convidando outras pessoas, eu apresso apresentando Jesus para outras pessoas, para que eles possam conhecer o dono da vida, o dono da salvação. E nós sabemos, irmãos, que para apressarmos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que trabalhar. Nós temos que não só nos santificar a nós mesmos, mas não ter vergonha de divulgar esse Jesus que nos salvou e que nos libertou. E a palavra nos fala no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 11 e 12, nos diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
Deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus. Então nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos apressar, nós precisamos pôr a mão na massa, nós precisamos trabalhar, porque tem pessoas que ainda não conhecem a palavra. O evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos da terra, e só assim chegará o fim. E o Senhor, Ele conta comigo e Ele conta com você. Vamos apressar a vinda do Senhor. Vamos fazer o que nós pudermos para ganharmos mais vidas para Jesus. E outra coisa importante, vamos encorajar os nossos irmãos, aqueles irmãos que estão fracos na fé, pensando em abandonar a fé. Porque no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, fala para nós assim: não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por que aqui, irmão, está falando congregar? Eu não estou dizendo que você não é salvo porque você não congrega, não. Só que eu estou dizendo que quando você congrega, você tem mais oportunidade. Você está junto com um grupo de pessoas, um dando força para outra. Talvez você chegue um dia na igreja desanimado, pensando assim: não, eu estou pensando em parar. Você comenta com alguém diz para você: não para não, eu vou orar com você, eu vou fazer um propósito com você. E junto nós vamos vencer. Então é por isso que é importante congregar, é importante estar na igreja, é importante estar junto, em comunhão com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E tem uma coisa muito profunda também: vamos permanecer firme. Nós estamos passando dias difíceis e nós sabemos que os tempos são difíceis mesmo. Mas vamos permanecer firme, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, nos disse assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Olha para você, sede firmes e constantes. Nós precisamos disso, abundantes na obra do Senhor, crendo que o nosso trabalho não é em vão. Irmão, tudo que nós fazemos para Deus, Deus recompensa. Deus não está querendo nada de graça, não. Ele nos abençoa, Ele nos dá saúde, Ele nos dá paz, Ele nos prospera, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, Ele faz tudo para nós. Então nós precisamos estar atentos. E tem muitas pessoas perguntando: ô pastor Arlete, será que o Covid-19 é um sinal da volta de Jesus? Será que aquele fogo tão profundo que teve na Austrália, a praga de gafanhoto que surgiu em alguma cidade, é a volta de Jesus? Está aproximando o arrebatamento? Jesus vem buscar a igreja? Eu quero dizer para você, meu amado irmão, se você quer ficar atento mesmo e saber algo sobre o Jesus está manifestando e arrebatando a igreja dele, eu quero dizer para você: fique atento aos sinais que acontecerem em Israel. Fique atento, porque o nosso relógio escatológico, para mim, irmãos, é Israel. E nós vemos sim, esse ano de 2020 foi um ano de muita tragédia. Foi um ano que o fogo, teve lá na Austrália, matou vários animais, muitas vidas morreram. Nós sabemos, apareceu sim a praga dos gafanhotos, largatas em alguns lugares. E foi uma tragédia muito grande, milhões e milhares de pessoas morreram com esse bendito do Covid-19, com essa bendita pandemia. Mas nós também temos que lembrar de uma coisa muito interessante, que em setembro de 2020 foi, irmãos, para nós que conhecemos um pinguinho assim da Bíblia, algo muito profundo que aconteceu. Um dos maiores sinais para nós não é essa questão da Covid, é esse tratado assinado por Israel. Isso, meu amado, com os almirantes árabes, isso sim é algo forte, isso sim é algo tremendo, isso é algo que nós precisamos estar atentos. Eu não estou falando que já é algo que vai manifestar o anticristo, que já vai cumprir as semanas de Daniel, não. Eu estou falando, irmão, que qualquer pinguinho em Israel, a igreja deve ficar atenta.
Porque, meu amado, nós sabemos que Israel é a nação eleita de Deus. E tudo vai partir dali. Mas se estão firmando acordo com alguns países, já é qualquer coisa. Se estão pondo bandeira em algum lugar que não aceitava, nós temos que estar atento. Então, você que está muito preocupado com a volta de Jesus, com o arrebatamento de igreja, eu quero dizer para você, foque em Israel, preste atenção no que está acontecendo lá, dá uma estudada, dá uma lida, ore por Israel. Busque de Deus conhecimento, estude as coisas do fim, baseado em Daniel e Apocalipse. Veja sobre as 70 semanas de Daniel. Mas uma coisa eu te digo, Jesus está voltando. Jesus vai arrebatar a igreja dele. E aí eu te pergunto, você está preparado? Eu te pergunto, você arrependeu dos seus pecados mesmo? Você, meu amado, tem esperança na salvação? Eu pergunto para você, você está apressando a vinda do nosso Deus? Vocês têm encorajado irmãos que estão desanimados? Você tem mantido firme? Você tem estudado a palavra? Você tem observado os sinais do tempo? Se você não tem, ainda dá tempo. Comece hoje, porque a trombeta vai tocar. E só vai ouvir o som da trombeta para o arrebatamento da igreja aqueles que estiverem com os ouvidos espirituais antenados, afinados para esse toque da trombeta. E o pecado, meu amado, não deixa você ouvir a trombeta. Então fica ligado, fique atento. Jesus vai arrebatar a igreja dele. Quando menos esperar, o povo vai desaparecer. E aí você vai ficar aqui. E agora? O que eu vou fazer? Não tem mais jeito. O tempo é agora. E Jesus está te chamando. Venha, porque eu te aceito do jeito que você é. Eu te limpo, eu te purifico e eu te levo para morar na glória. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que está sem esperança, que está precisando de uma mudança de vida. Curte esse vídeo, pode comentar esse vídeo. Nós estamos aqui à disposição. Deus abençoe você. Um grande abraço.